O outro ponto que é importante que a gente fale aqui, eu disse a vocês, né, que insegurança tem uma relação muito grande com a palavra medo, com o sentimento do medo. Então, o medo de errar é o outro ponto, é o outro motivo que faz com que muitos terapeutas se sintam inseguros durante o tratamento com a auriculoacupuntura, tá? Então, nesse processo, se você ainda tem o medo de errar e a necessidade de agradar, a coisa é mais agravada. Por quê? Porque eu não consigo me impor para o meu paciente, dizer como funcionam as coisas e, na verdade, daqui a pouco é o paciente que está me dizendo como eu devo gerir o serviço. Daqui a pouco, quando eu erro, o paciente ele se coloca numa posição de autoridade, quando, na verdade, o erro faz parte do processo. Errar faz parte. O erro é algo que a gente tem que saber lidar e entender que o erro literalmente nos ajuda, nos proporciona para que a gente entenda que ali a gente precisa melhorar e gerar assim, um aprendizado a partir desse erro e não gerar culpa e você começar a se punir. Ai meu Deus, eu não estudei isso, eu deveria ter estudado isso, como é que eu não pude saber disso, como é que eu errei com o paciente. Esse tipo de pensamento, ele não é um pensamento construtivo. Pelo contrário, é um pensamento que gera culpa, que faz com que você se sinta mal e inclusive te limita de evoluir. Então, na verdade, você tem que começar a entender que o erro é nada mais parte do processo. Tudo que você fizer vai sim, se você encara algo, se você se propõe a fazer algo, se você tenta algo, você vai errar. Em um momento ou em outro, em maior proporção e menor proporção, o erro faz parte do crescimento. Na verdade, para mim, erro significa dizer eu tentei. Eu fiz o meu melhor e, obviamente, acabou que eu errei. Então, o que é que eu preciso ajustar e melhorar, tá bom? Então, o erro, o medo de errar, muitas vezes paralisa muitos terapeutas. E o paralisar significa, eu estou identificando que eu estou errado, que eu errei, e eu não sei o que fazer sobre isso, e eu vou continuar não sabendo, não me interessa, eu não vou nem falar com ninguém que eu cometi esse erro, porque é um absurdo falar sobre o erro, e aí isso gera uma vergonha muito grande para você falar sobre esse tema, e aí cria-se essa visão de que existe o profissional perfeito, e na verdade o perfeccionismo é algo que dificulta também o processo de evolução, que tem relação também com esse medo de errar, ok? Então é importante que você comece a observar nesse ponto.